o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, que Como hoje estão? encontra-se no formato virtual, e tenho aqui a grata satisfação de cumprimentar no formato pessoal o desembargador Gleidson Pontes e a desembargadora Maria Iraneide Moura e Silva. E também aqui, hoje, está justificada a ausência aqui da componente também desta Câmara, segunda Câmara de Direito Público, a desembargadora Teresineume Duarte Chaves, que encontra-se usufruindo de suas férias. Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta mais uma sessão da segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, hoje, 17 de maio de 2023. Em discussão a ata da sessão passada. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Presidente, já aproveitando, desejar aqui votos de boas-vindas à Vossa Excelência no retorno aqui à segunda Câmara de Direito Público. Muito obrigada, desembargadora Iraneide. Faço votos também, senhora presidente, que seja feliz em seu retorno a esta segunda Câmara de Direito Público, que no passado se ouve tão bem na presidência, né, e agora retorna para o convívio desta unidade judiciária para a felicidade de todos nós. Muito obrigada, desembargador Gleidson. Seja muito bem-vinda, presidente. Muito obrigada, desembargador Evaldo, e dizer também aos integrantes desta Câmara, o nosso procurador aqui de Justiça, doutor Laércio, que já tive a oportunidade de trabalharmos juntos, né, doutor Laércio, e também aqui dizer da alegria de reencontrar não só os integrantes da Câmara, mas também a nossa coordenadora, a doutora Ismênia Alencar, que realmente há muitos anos tem exerce a sua atividade com muito brilhantismo. Eu deixei de integrar a segunda Câmara de Direito Público no ano de 2019, desembargador Gleidson, quando saí para assumir a vice-presidência do Tribunal de Justiça. Ali, juntamente com o desembargador Washington e com o desembargador Teodoro. Formamos a gestão 2019-2021, de 21 a 23, aí sim, ocupei a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com o desembargador Abelardo na vice-presidência e o desembargador Paulo Ayrton na vice-presidência, na corregedoria. Encerrada a gestão, passei a trabalhar na primeira Câmara de Direito Privado, onde fiquei com o acervo do desembargador Heráclito, que passou a ser vice-presidente. Posteriormente, permutei com o desembargador Raimundo Nonato esta competência, né, do direito privado para o direito público. E fiquei muito feliz, porque hoje retorno, vamos dizer, à casa paterna, né, aquela que eu sempre aqui trabalhei, que eu sempre habitei, né? Boa filha, a casa torna. Né? É isso mesmo. E digo para vocês que continuo aqui com o pensar da poetisa Cora Coralina, em que por muitas vezes fiz a citação das suas belas orações, belas frases, quando ela diz: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. E a partir de hoje estou aqui a semear mais uma vez aqui nessa Câmara, nessa segunda Câmara de Direito Público, e com certeza com as bênçãos de Deus e o trabalho aqui em harmonia de todos estes integrantes, nós faremos um excelente trabalho entregando essa prestação jurisdicional à sociedade cearense, que tanto almeja, que tanto espera pelos nossos trabalhos, né? Então, a partir de agora, iremos iniciar as nossas atividades
ata já aprovada à unanimidade. Nós temos aqui pedidos de preferência, e o primeiro, apenas preferência, sem sustentação. Tratam-se de embargos de declaração. Na nossa pauta é 5.69. Embargos de declaração de número 016 3073 79 2018, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, em que é embargante a Companhia Brasileira de Distribuição, advogada doutora Gabriele Lins, e também embargante Sendas Distribuidora S.A. e embargado o Estado do Ceará. Como nós já sabemos, aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, vejo que a doutora Gabriela é integrante da OAB de São Paulo. Nós temos aqui a nossa votação provisória. E, segundo aqui já consta nessa votação provisória, o desembargador Gleidson Pontes, de acordo com o seu entendimento, embargos conhecidos e providos, seguindo o seu entendimento pela desembargadora Iraneide e desembargador Evaldo. Mas, para ficar aqui bem posto, eu solicito aqui do desembargador Gleidson Pontes que possa fazer a leitura apenas do projeto de ementa, uma vez que acredito que a doutora Gabriela esteja a nos acompanhar. Se for possível, aí, desembargador. Pois não, presidente. O processo anunciado por Vossa Excelência tem a seguinte ementa: embargos declaratórios em recurso apelatório, omissão e obscuridade verificadas, adequação da via eleita para correção, vícios sanados, substituição do dispositivo do acórdão em conformidade com os fatos relacionados ao feito, atualização do indébito pela taxa Selic, a partir dos efetivos pagamentos, vencida a Fazenda Pública Estadual, dever de reembolsar as custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, inteligência do artigo 5º, parágrafo único, da Lei Estadual 16.132, de 2016. Recurso conhecido e provido. Obrigada, desembargador Gleidson. Proclamo o resultado do julgamento, embargos de declaração conhecidos e providos à unanimidade, nos termos do voto do eminente relator. Nós temos agora um pedido de preferência com sustentação. Trata-se do item 5.90 da pauta, agravo de instrumento 063-2073-65-2022, também da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, em que é agravante município de Camusim, em que é representante do município, doutor José Gutenberg de Souza Rodrigues Júnior, e agravada a Defensoria Pública do Estado do Ceará. Nós temos aqui para fazer a sua sustentação o doutor José Gutenberg de Souza Rodrigues Júnior. Ele está em sala? Boa tarde, doutor Gutenberg. Boa tarde. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo, né? Eu indago, insiste na leitura do relatório? Não, Excelência. Não. Eu faço aqui uma segunda pergunta. Você é advogado aqui, o doutor é aqui advogado do município de Camusim.
E, de acordo com a votação aqui provisória, o desembargador Gleidson Ponte está dando provimento ao agravo. E já foi acompanhado pela desembargadora Iraneide e o desembargador Evaldo. Vossa Excelência dispensa a sua manifestação? Dispensa, Excelência. Então, apenas aqui, não sei se o desembargador está fácil aí, só para a leitura do projeto de ementa. Pois não, presidente. Ementa, agravo de instrumento, cumprimento de sentença, ajuizado contra o município de Camusim, multa coercitiva diária, direcionada ao agente público, prefeita, impossibilidade, precedência do STJ, recurso conhecido e provido, isso é o núcleo da ementa. Obrigada, desembargador Gleidson. Então, proclamo o resultado do julgamento. Agravo de instrumento conhecido e provido à unanimidade, nos termos do voto do eminente relator. Obrigada, doutor Gutenberg. Julgamento encerrado. Nós temos aqui o item 3 também, um pedido de manifestação oral. Trata-se da apelação cível, número 021, 28, 18, 23, 2021, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Na pauta é o 5.102, em que é apelante TIM SA, advogado Dr. Luiz Guilherme Rossi, e apelados Claro SA, e também o município de Fortaleza. Boa tarde, doutor Guilherme. Está na sala? Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, Excelência. Meus cumprimentos à senhora presidente, aos demais membros dessa nobre Câmara. Faço meus cumprimentos também ao relator, Dr. Gleidson. Já tive a oportunidade de conversar com ele hoje mais cedo. E é um prazer estar aqui na presença de vocês, ainda que virtualmente. Eu indago do doutor Guilherme. Dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, pode iniciar a sua manifestação. Muito obrigado, Excelência. Pelo prazo regimental. Perfeito. Excelência, a apelação em referência interposta pela TIM SA faz referência a um mandado de segurança impetrado pela operadora TIM contra um ato da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza e do pregoeiro central da Prefeitura de Fortaleza, em um pregão eletrônico de número 006 de 2021, feito para a contratação de uma empresa para fornecer chips de internet para os professores e alunos da rede pública de ensino para que participassem das aulas de forma online em razão da pandemia. O mandado de segurança que foi impetrado pela TIM, ele não diz respeito a inconformismo com o resultado do certame, e tampouco diz respeito ao fato de a TIM ter sido ilegalmente excluída da participação da fase final desse pregão eletrônico. O mandado de segurança foi impetrado, em realidade, por uma absoluta ilegalidade na interpretação, que foi subjetiva, do pregoeiro acerca dos atos que foram praticados durante esse certame licitatório, em que superou e infringiu ali o princípio da impessoalidade, vez que admitiu propostas que foram manifestamente contrárias ao edital de licitação e em atos coatores que atacam os princípios da legalidade da isonomia. Pois bem, o pregão eletrônico ele foi realizado pela Secretaria Municipal com uma divisão em 4 fases. Na primeira foram apresentadas as propostas pelas empresas interessadas. Na segunda fase foi feita a abertura e análise sobre a aceitabilidade dessas propostas. Passado a isso, foram recebidos lances abertos e, por fim, uma quarta fase, em que foram apresentados lances fechados. Assim, o pregão fomentaria a concorrência e, obedecendo aos ditames desse edital de licitação, buscaria ali o melhor benefício ao poder público para a contratação desses chips. Na quarta fase do edital, somente as 3 operadoras e empresas que apresentassem as propostas mais vantajosas com relação ao valor global desses chips seguiriam no certame. Para essa fase, foram classificadas as empresas SmartSIM, Telefônica e Claro. A TIM foi excluída da participação dessa última fase. Acontece que tanto a Telefônica quanto essa Smart Card, ou seja, 2 dessas 3 empresas que foram para a fase final, apresentaram propostas em absoluto desacordo com o que previa o edital de licitação. E por esse motivo deveriam ter sido desclassificadas pelo pregoeiro ainda na fase 2. Só que essa desclassificação
por um equívoco, por interpretação subjetiva do pregoeiro, não aconteceu. Notem aqui que eu não estou discutindo a contratação da Claro. Eu discuto o impedimento de a TIM ter participado da última fase, a impossibilidade de a TIM ter participado dessa última fase pelo aceite de propostas manifestamente legais. Em síntese, nessa fase de lances abertos, a proposta que foi apresentada pela Telefônica não previu o valor global dos chips, que seria a totalidade do contrato. Ela foi apresentada com o valor mensal de cada chip. Ou seja, o valor que foi apresentado era absolutamente inexequível e muito inferior às demais propostas. E deu ali uma falsa impressão de que a sua proposta seria mais vantajosa, porque apresentou um valor por mês, ao invés de apresentar o valor global do semestre. Certo? Essa proposta foi contrária aos termos do edital, que previu que eventuais propostas com preço irrisório, incompatíveis com o valor dos insumos, as tarifas de mercados, incompatíveis ali com a média das demais ofertas, não seriam aceitas. Deveriam ter sido consideradas inexequíveis e o participante deveria ter sido desclassificado. Esse foi o caso da Telefônica. Com relação à empresa SmartSIM, a proposta apresentada sinalizou no seu objeto a nomenclatura do produto, a nomenclatura do chip, que só ela oferecia. Ou seja, aconteceu uma clara e inequívoca possibilidade de que ela fosse identificada, o que também era vetado pelo edital de licitação na fase de apresentação de proposta fechada. A TIM se insurgiu contra isso, ainda administrativamente. Buscou a manifestação do pregoeiro, mas o pregoeiro, dentro das suas competências, afirmou o quê? Que a Telefônica não ia ser desclassificada por questões de cautela, um absurdo, e que essa proposta da SmartSIM não apresentou uma clara identificação, ainda que tivesse a nomenclatura de um produto que somente ela ofereceria. A primeira proposta é uma irregularidade prevista no edital, impossível de ser sanada. A segunda cuida de especificação nominal do produto, exclusivo de uma das proponentes. Não se trata de possibilidade cabível de interpretação subjetiva do pregoeiro. A interpretação subjetiva do pregoeiro a respeito desses casos não pode superar os princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade. E, como consequência, não pode prejudicar os demais participantes do certame. E se houve prejuízo aos participantes do certame que não puderam apresentar suas propostas ao final, é claro que houve prejuízo ao coletivo, é claro que houve prejuízo ao erário. Isso porque, se houvesse sido considerada e houvesse sido feita a desclassificação dessas propostas, tanto da Telefônica quanto da SmartSIM, a TIM estaria na fase final de lances fechados do pregão, porque possuía, sim, uma das 3 propostas mais vantajosas. E mais, ela poderia participar dessa última fase do certame licitatório, eventualmente se sagrando vencedora, com uma proposta que poderia ter sido mais benéfica do que a da Claro. Mas ela foi impedida de participar. A TIM e quem quer mais que fosse. Por quê? Porque foram aceitas propostas ilegítimas e legais. Isso tudo por quê? Porque aceitas pelo senhor pregoeiro, única e exclusivamente pela sua interpretação subjetiva e por uma cautela que não se justifica. A TIM interpôs um recurso administrativo ainda perante o pregoeiro e a Secretaria Municipal de Educação, mas que foi improvido, o que motivou a impetrar o presente mandado de segurança. Ocorre que a segurança pretendida foi denegada por uma alegação equivocada, se me perdoam, do juízo de primeira instância, de que a prova pré-constituída não legitimaria o uso de mandado de segurança. Mas, excelências, me perdoem a indelicadeza. Já consta nos autos toda a documentação e prova suficiente das irregularidades no curso desse pregão e, consequentemente, do prejuízo que foi causado ao erário e ao poder público. Não existem outras provas. Que outras provas poderiam ter sido produzidas nos autos que não a juntada da cópia integral do certame licitatório? É muito simples. Basta a leitura das propostas da Telefônica e da SmartSIM, sob a luz do edital de licitação e sob a luz das regras desse pregão eletrônico, para que fosse verificada essas irregularidades. Basta a leitura dessas propostas e as normas do edital para que se descubra, se verifique, se conclua que a interpretação dada pelo pregoeiro foi puramente subjetiva. Basta a leitura das cópias do edital de licitação e do pregão eletrônico para concluir que, com a desclassificação da Telefônica e da SmartSIM ainda na segunda fase,
a TIM teria chegado até a fase final, para a fase de lances fechados, e poderia ter apresentado uma proposta mais benéfica do que aquela que se sagrou vencedora. Não existe necessidade de dilação probatória. Sequer existe conteúdo probatório complementar a ser produzido. Nesse caso, não se trata de uma pura análise, mera análise de cumprimento das fases objetivas de um certame de licitação. O cumprimento da lei não diz respeito só à realização dessas fases de um pregão eletrônico, mas sim que se garanta às partes um tratamento isonômico, dentro do que seriam os limites e obrigações previstos pelo edital, sem discricionariedade, sem preferências. Mas isso não aconteceu. E ainda que já tenha ocorrido a adjudicação desse pregão, o próprio STJ entende que não há perda de objeto do mandado de segurança se o pregão foi evado de nulidades. Então, as preliminares apresentadas pela apelada, pela Claro, têm que ser rechaçadas. O motivador da sentença que denegou a segurança tem que ser revisto, uma vez que a TIM preencheu todos os requisitos para impetrar o mandado de segurança, uma vez que apontou as ilegalidades, apontou os atos coatores sofridos e que juntou toda a documentação, a única documentação efetivamente existente para esse caso. E, por esse motivo, se requer desde já que seja dado provimento à apelação interposta para que a sentença seja reformada com a concessão da segurança pleiteada, apenas para que se reconheça a nulidade desse pregão eletrônico com as irregularidades apontadas ainda na sua fase número 2. Na hipótese de esse contrato celebrado entre a Claro e o Poder Público ter sido prorrogado, a cláusula 14 do edital prevê que essa prorrogação eu requeiro e a TIM requer que seja determinada a imediata realização de um novo pregão para que seja celebrado um novo eventual contrato no período de contratação do porvir. Obrigada, doutor Luiz Guilherme Rossi. E com a palavra o nobre relator, desembargador Francisco Gleidson Pontes. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos iniciais ao doutor Guilherme, pelo registrando sua defesa em prol do seu constituinte de forma clara e brilhante, consistente. Vou me ater à parte do voto, que é vinculante exatamente à fala do nobre advogado, consistente à existência de prova pré-constituída não agasalhada pelo nobre juízo de origem. Afirma o apelante nas razões do pedido de reforma da sentença que as ilegalidades descritas estão devidamente demonstradas pela TIM e que as provas que instruem os autos são suficientes para comprovar o direito líquido e certo afirmado na petição inicial. Aduz que ao oferecer lance de 13,73, correspondente ao valor mensal de cada chip, quando o edital estabelece preço individual semestral e não mensal, como equivocadamente entendeu a Telefônica, e que uma oferta no valor de 13,73, observado o valor global do item, preço unitário semestral, alcançaria o valor unitário mensal, correspondente a 2,28, valor este absolutamente inexequível, tendo em vista a prestação do serviço licitado. É importante destacar, a esse propósito, que para efeito de lances, será considerado o valor global do item e que o próprio sistema, que informará a proposta de menor preço, ao encerrar a fase de disputa, os precisos e expressos termos dos itens 15.2 e 15.16 do edital, número 7359, a revelar que foi considerado pelo sistema o valor global de R$ 19.935.960, contido na proposta inicial apresentada pela Telefônica, folhas 104 e 105. E, portanto, o valor de 13,73 é totalmente irrelevante
e nada influenciou ou reduziu o caráter competitivo do certame, posto que a proposta inicial antecede tanto a etapa de lances da sessão pública, quanto as etapas de lance final e fechado, que tratam os itens 15.5, 15.6 e 15.7 do edital em referência. Isso considerado, o fundamento recursal de que a proposta inicial apresentada pela licitante Telefônica S.A., ao conter valores outros supostamente em desacordo com o edital, teria aptidão para alterar a ordem de classificação apresentada automaticamente pelo sistema e, por via de consequência, para reverter a desclassificação da impetrante. Não pode ser acolhido. Isso porque a conclusão pretendida pelo apelante exige a realização de atividade probatória incompatível com o rito do mandado de segurança. É dizer, exige a produção de prova pelas vias ordinárias, com o objetivo e aptidão para para revelar que o valor de 13,73 contido na proposta questionada tenha, em maior ou menor grau, influenciado na disputa e prejudicado a impetrante. Aduz ainda a apelante que a SmartSim descumpriu o item 13.7 do edital, que veda a identificação do licitante por qualquer meio ou forma antes da etapa de lances, ao mencionar na proposta que o objeto contratado eram chips Vivo Smart 4G 20GB, e com isso revelar que se identificou de maneira clara. Vale uma vez mais destacar que o envio da proposta inicial acompanhado dos documentos de habilitação ocorrerá exclusivamente no sistema por meio de chave de acesso e senha, e que os documentos que acompanham a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento da disputa. A demonstrar que é cada licitante, com a utilização de chave de acesso e senha próprios, quem envia a proposta inicial e os documentos de habilitação para o sistema que realiza o processamento automático das propostas apresentadas na etapa de lances da sessão pública e nas etapas de lance final e fechado, de que tratam os itens 15.5 e 15.6 e também o 15.7 do edital 7359. Em tal contexto, por estar ausente a intervenção pessoal do pregoeiro em tais etapas, como capacidade para eventualmente influenciar ou alterar o caráter competitivo e o resultado da disputa, não há como acolher, com base apenas em conteúdo de prova documental existente nos autos, o fundamento de que a proposta que indica o objeto contratado eram chips Vivo Smart 4G 20GB, constitui identificação de respectivo licitante, vedado expressamente no edital. A conclusão pretendida pelo apelante de que ocorreu indevida identificação de licitante nas etapas pública e fechada de lance não é possível, com base apenas na prova documental existente nos autos. Ausente, pois, prova documental incontroversa dos fatos que fundamenta o pedido de tutela mandamental a exigir a realização de atividade probatória própria das vias ordinárias, a denegação do mandado de segurança por inadequação da via eleita é de rigor. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Neste momento, passo a colher a votação dos demais integrantes da turma julgadora. Como se manifesta a desembargadora Iraneide? Senhora presidente, eu ratifico meu voto provisório, acompanhar o eminente relator na inteireza. Obrigada, desembargadora Iraneide. Desembargador Evaldo? Pois não, presidente. Não obstante as
as colocações bem feitas pelo Dr. Luiz Guilherme, como representante da parte apelante, o agravante. Eu acompanho o voto do eminente relator, confirmando o meu voto provisório. Apenas um voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Proclamo o resultado do julgamento. A unanimidade. Apelação cível conhecida e não provida, nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Prossigamos aqui Muito com obrigado, o item... excelências. Um ótimo dia. Obrigada, doutor Luiz Guilherme. Nós temos aqui um outro pedido de sustentação de julgamento da apelação cível 014-93-86-11-2013, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. O número da pauta é o 5.134, em que é apelante Ministério Público do Estado do Ceará, aqui neste momento, nesta sessão, representada por Dr. Luiz Laécio Fernandes Melo, e tendo aqui como apelado o apelado Delmiro Baturité Queiroz de Zamenhof. Eu indago do Dr. Luiz Laécio Fernandes Melo. Insiste na ouvida do relatório? Não, excelência. Dispensa. Então, Vossa Excelência está com a palavra, pelo tempo regimental. Boa tarde a todos, excelentíssima senhora presidente desta colenda Câmara, desembargadora Anaílde Pinheiro, excelentíssimo senhor desembargador relator, desembargador Luiz Evaldo, excelentíssimos senhores, demais membros desta corte. Serei breve, mas a questão é de índole eminentemente processual, e a decisão que foi devolvida a esse tribunal, ela necessariamente passa pelo exame da questão do desequilíbrio que este processo todo narra, um desequilíbrio de forças no sentido de que foi prolatada uma decisão surpresa e não foi garantido ao Ministério Público o aprofundamento probatório e não zelou o magistrado com a devida vênia pela ritualística e pela liturgia processual que é devida nas ações dessa natureza de tanta gravidade que é a ação de improbidade. De natural sabência que o artigo 357, ele propõe, e está lá bem previsto, do CPC, a questão do saneamento do feito, justamente para corrigir vícios, corrigir desequilíbrios, corrigir e de modo a propiciar às partes um aprofundamento probatório. Nesse caso específico em que se imputa a um agente público desvio de dinheiro público por uso irregular de abastecimento de viaturas utilizando o cartão da corporação para abastecimento de viatura particular, de particular gravidade, o magistrado ouvidou uma questão crucial, que é o aprofundamento da prova, e havendo dúvida, deve-se sempre, havendo dúvida sobre a ocorrência ou não desse fato tão grave, o princípio do indúbio pro societate deve, sim, favorecer a produção ampla da prova. Neste caso específico, entende o Ministério que houve, sim, um cerceamento de produção de prova que tem um cariz constitucional, que não poderia ter sido ouvidado pelo magistrado da qual, e especificamente existe nessa corte, inclusive, vários julgados, e aqui eu trago à colação um julgamento paradigmático que é relatado pelo desembargador, pelo desembargador Everardo Lucena II, em que nos autos do processo 0201.580, 15/2022, 806.0084, ele assinala que da necessidade do despacho saneador em uma decisão que organiza e saneia o processo. E que na ausência desse despacho de saneamento e dessa decisão de saneamento, viola-se os princípios da ampla defesa do contraditório devido ao processo legal. A necessidade da dilação probatória,
ela advém, obviamente, da necessidade de esgotamento probatório. A simples questão de ser um processo de meta e a alegação da duração razoável do processo não é motivo suficiente para se negar a produção de uma prova tão necessária que é a oitiva de testemunha. E, ademais, violou de uma forma flagrante, com a devida vênia, o magistrado a ritualística própria da lei de improbidade, em que há necessidade do recebimento prévio da inicial. O artigo 17 é bem claro no seu parágrafo 8º, que diz que ele só pode julgar depois de recebido, e não o fez. Então, rompeu, obviamente, o devido processo legal, que eu entendo como grave e violador, violando o processo, violando regras processuais. A própria justiça está tisnada de vício. E jamais poderia ter julgado antecipadamente sem possibilitar um despacho saneador, obviamente possibilitando e deferindo as provas que seriam necessárias ao aprofundamento probatório. Então, sem mais delongas, excelências, eu entende o Ministério Público, que a decisão está eivada de visceral nulidade por não ter propiciado o aprofundamento probatório, cerceou o direito de prova do Ministério Público, enquanto cultor e zelador da probidade administrativa. E, obviamente, em caso não seja atendida a nulidade, e havendo a possibilidade de enfrentamento do mérito, o Ministério Público pede, em primeiro lugar, a anulação, e não sendo possível o provimento do recurso para condenar o agente ímprobo aqui citado, o apelado, nas penas requeridas na inicial. Muito obrigado. Obrigada, doutor Laércio. Com a palavra, o nobre relator, desembargador Evaldo. Presidente, eu quero renovar aqui meus cumprimentos a todos, especialmente ao digníssimo representante do Ministério Público, doutor Luiz Laércio, pelo projeto da emenda, presidente. Direito administrativo e processual civil, ação de improbidade administrativa, sentença de improcedência, recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, buscando unicamente a anulação da sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa. E na ocorrência, titular da ação que, após previamente intimado, informou não ter interesse na produção de prova testemunhal, preclusão, conduta contraditória, apelação civil conhecida e desprovida, sentença mantida. Item 1. O cerne da questão, discutida no apelo, cinge-se unicamente em analisar se houve cerceamento ao direito de defesa do titular da ação face à aprovação de sentença de improcedência, sem que antes fosse realizada a instrução probatória para o oitiva de testemunhas. Tem 2. Sustenta o parquet que há nulidade na sentença, em virtude do cerceamento ao seu direito de defesa, sob o argumento de que não teria havido intimação do titular da ação para especificar as provas que pretendia produzir, prejudicando, pois, seu direito de defesa. 3. No caso concreto, o juízo intimou o MPCE para se manifestar sobre a defesa preliminar e documentos anexados pelo requerido. E, ao se manifestar, o titular da ação civil de improbidade sustentou ser desnecessária a repetição dos depoimentos colhidos na sindicância e na investigação policial. Ao final, pleiteou o parquet a procedência do pedido e a condenação do autor pela prática de atos de improbidade administrativa, não havendo em sua petição qualquer requerimento para a produção de provas em audiência. Item 4. Vê-se, portanto, que se encontra preclusa a alegação sobre a necessidade de realização de audiência de instrução, pois cabia ao apelante, caso desejasse a produção de outras provas, manifestar-se no momento adequado para tanto, de acordo com o artigo 278 do CPC. 5. Vale salientar que o Instituto da Preclusão guarda íntima relação com os princípios da confiança e da boa-fé processual, especialmente quanto à proibição do vendere contra facto próprio. Ademais disto, em atendimento ao princípio do paz de não ter sangue frio, a declaração de nulidade depende da demonstração da existência de efetivo prejuízo à parte.
Em caso, o próprio apelante afirmou que a oitiva das testemunhas em audiência seria desnecessária, inexistindo assim o alegado prejuízo. A apelação civil coincide desprovida da sentença confirmada. É o meu voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. E aqui, neste momento, eu faço parte da turma julgadora, uma vez que a presidente desta Câmara, desembargadora Tereza Neumann, encontra-se usufruindo de férias. E digo eu, no caso concreto, este julgamento, o juízo intimou o Ministério Público Estadual para se manifestar sobre a defesa preliminar e documentos anexados pelo requerido. E, ao se manifestar, o titular da ação civil de improbidade sustentou ser desnecessária a repetição dos depoimentos colhidos na sindicância e na investigação policial. Ao final, pleiteou o parquê a procedência do pedido e a condenação do autor pela prática de atos de improbidade administrativa, não havendo em sua petição qualquer requerimento para a produção de provas em audiência. Vê-se, portanto, que se encontra preclusa, como foi bem dito pelo nobre relator, a alegação sobre a necessidade de realização de audiência de instrução, pois cabia ao apelante, caso desejasse, a produção de outras provas, manifestar-se no momento adequado para tanto, de acordo com o artigo 278 do Código de Processo Civil. Vale salientar que o Instituto da Preclusão guarda íntima relação com os princípios da confiança e da boa-fé processual, especialmente quanto à proibição, aqui é uma expressão latina, né? Vamos me ajudar aqui, do venire contra facto próprio. Acredito que tenha dito correto, né? Portanto, disso, tendo em vista essa declaração de nulidade, depende da demonstração da existência de efetivo prejuízo à parte. Em caso, o próprio apelante afirmou que a oitiva das testemunhas em audiência seria desnecessária, inexistindo assim o alegado prejuízo. Não se pode olvidar, outro sim, que as provas colacionadas aos autos se mostraram suficientes ao firme convencimento do magistrado, que decidiu pela improcedência da ação de improbidade administrativa, com fundamento na prova documental anexada pelo Ministério Público. Desse modo, a confirmação da sentença é medida que se impõe, portanto, neste momento, acompanho o entendimento do nobre relator e passo a ouvir o entendimento do desembargador Gleidson. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Laércio, muito cioso no seu ofício, tem demonstrado isso aqui, o zelo pelo seu trabalho na fase recursal, mas, infelizmente, essa preclusão que se verificou no juízo de origem não pode ser responsabilidade da Vossa Excelência. De fato, está confirmado, tanto pelo relato do eminente relator, como pela oitiva dos autos que se possa fazer. Então, acompanho o eminente relator, confirmando o voto provisório. Obrigada, desembargador Gleidson. Proclamo o resultado do julgamento, apelação conhecida e improvida à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Temos aqui um outro pedido de preferência com manifestação. Trata-se do agravo de instrumento 062 4780 44/2022, da relatoria do desembargador Gleidson. O número que está o processo na pauta é o 5.26, em que é agravante o município de Viçosa do Ceará e agravado o Ministério Público do Estado do Ceará, que o procurador, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, eu
foi pedido aqui, né, a manifestação de Vossa Excelência nesse feito, não é isso? Eu indago, dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. A segunda pergunta, nós temos aqui, de acordo com a manifestação, a votação provisória, o julgamento aqui, segundo o entendimento do desembargador Gleidson, e acompanhado pela desembargadora Iraneide e Evaldo, agravo de instrumento conhecido e não provido. Vossa Excelência se satisfaz? Sim. Então, proclamo o resultado do julgamento, agravo de instrumento conhecido e não provido, julgamento unânime. O item 5 aqui da pauta, agravo de instrumento 062-1950-71-2023, da relatoria da desembargadora Iraneide, e na pauta é o número 5.126, em que a agravante Maria José Torquato de Araújo, agravado Ministério Público do Estado do Ceará. Também aqui foi pedido a manifestação do doutor Laércio Fernandes, e eu indago. Eu indago de Vossa Excelência. 2 perguntas. Se dispensa o relatório. E também, segundo a manifestação aqui da desembargadora Iraneide, agravo de instrumento conhecido e desprovido, acompanhado o entendimento da excelente desembargadora Iraneide, pelo desembargador Evaldo e por mim. Vossa Excelência dispensa a manifestação? Então, proclamo o resultado do julgamento, agravo de instrumento conhecido e desprovido, julgamento unânime, nos termos do voto da eminente relatora. O item 6 da pauta trata-se de apelação civil 3773-53-2016, da relatoria do desembargador Evaldo. Consta essa apelação civil na pauta de número 5.141, em que são apelantes Jacinto Rodrigues Freire e outros. E aqui o nobre advogado, representante de dos vários, doutor Antônio Melo Mourão Neto, de Mucambo. Eu indago do doutor doutor Mourão Neto, dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Excelência. A segunda pergunta. Segundo o entendimento aqui do desembargador Evaldo, a apelação foi conhecida. Teve o meu acompanhamento e o acompanhamento do desembargador Gleidson. Tendo em vista que Vossa Excelência aí se encontra, eu pediria ao desembargador Evaldo para fazer somente aí a leitura do projeto de ementa em atenção ao nobre advogado. Vossa Excelência dispensa a manifestação, tendo em vista... Vossa Excelência poderia repetir novamente, porque eu não ouvi aqui o que Vossa Excelência pronunciou. Por favor, se for possível, claro. Aqui também caiu? Excelência, novamente eu não ouvi. Pronto. Dispensa a leitura do relatório, doutor Melo? Dispensa, Excelência. Peço, embora não seja culpa minha, eu peço desculpas. Não, se preocupa não, faz parte. Esse sistema, assim, eletrônico, realmente, tudo isso acontece. O resultado aqui da votação, segundo o entendimento aqui do desembargador Evaldo, é dando provimento à sua apelação. E, no mesmo ato, acompanhado por mim e pelo desembargador Gleidson. Então, Vossa Excelência dispensa a sua manifestação? Dispenso, Excelência. Faço só a solicitação de que conste na ata a minha participação. Pois não. E também, se o desembargador Evaldo, em respeito que o nobre advogado se encontra aqui aguardando, só
para um sucinto aí a respeito desse julgamento, desembargador Evaldo. Pois não, presidente. A parte dispositiva, Pois não. diante do exposto, conheço do recurso de apelação, dando-lhe provimento para conceder a gratuidade da justiça aos recorrentes, isentando-os das custas processuais, Lei Estadual 16.132/2016, e suspendendo a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, mantendo a decisão atacada nos demais termos. É suficiente? É o suficiente, né, doutor Melo? Suficiente. Meus Então, cumprimentos. Muitíssimo obrigado. Uma ótima tarde, um ótimo trabalho a todos. Obrigada. E proclamo, portanto, o resultado do julgamento. Apelação conhecida e provida, julgamento unânime nos termos do voto do eminente relator. O item 7 aqui, de pedido de manifestação, apenas para registro, porque a nobre relatora, a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, solicita aqui a retirada de mesa e o pedido está sendo atendido aqui pela presidência. Para registro, trata-se da apelação cível 083, 85, 34, 47, 2014. Então, vamos agora para o item 8º, pedido de manifestação. Trata-se da apelação cível 084, 72, 52, 33, 2014, da relatoria do desembargador Gleidson. O número que está este processo na pauta é o 5.3, em que é apelante o Estado do Ceará e apelado José Jurandir Oliveira da Costa, advogado doutor Celedon Dantas de Oliveira. Eu indago aqui do doutor Celedon, ou é Celedon, Dantas de Oliveira Júnior. Insiste na leitura do relatório? Não, excelência, eu dispenso. Dispensa, né? Isso. Vejo aqui, doutor, que o julgamento é favorável ao seu constituinte. Apelação cível conhecida e não provida. E eu indago, insiste na sua manifestação? Não, excelência, dessa forma eu dispenso a sustentação. Pois não. Se o desembargador Gleidson puder aí só dar um breve... O núcleo da emenda. O núcleo da emenda, justamente. Constitucional e administrativa, apelação cível, ação ordinária, delegado de Polícia Civil do Estado de Ceará, pleito de reintegração em cargo público, processo administrativo disciplinar, pena de demissão, inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, intervenção do judiciário justificada, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargador Iraneide, confirma, né, a votação provisória? Sim, excelência, eu ratifico. Desembargador Evaldo também confirma? Igualmente confirmo Então, o voto do ilustre relator, presidente. Então, apelação cível conhecida e desprovida, julgamento unânime nos termos do voto do eminente relator. Nós temos aqui o item 9, apelação cível... Boa tarde a todos. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, licenciamento. Felicidades. O item 9 aqui da apelação cível 5192/2010, da relatoria do desembargador Gleidson. O número que está o processo na pauta, 5.66, apelante, José Osanã Ferreira Félix, advogado, doutor Van Bester Nobre Uchoa, e apelado Estado do Ceará. Duas perguntas aqui ao doutor... Não, tudo bem. Dispensa aqui a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, pode se manifestar, doutor... Boa tarde, Van Baster. Van Baster, né? Pronto. Pois não. Boa tarde a todos, excelências, boa tarde. Saúdo a todos dessa componente dessa Câmara, na pessoa da presidente, senhora Maria Nailde,
Excelência, eu vou tentar ser o mais sucinto nessa minha exposição, Pois não. porque não se trata nem de um caso de extrema complexidade. Esse processo é a respeito de uma ação de indenização por danos morais e materiais que trata de o que alguns chamariam de um caso isolado de prática abusiva por parte de agentes que compõem a Polícia Militar do Estado do Ceará. Pois bem, um pequeno resumo dos fatos. Em outubro de 2009, o meu cliente, o senhor José Ozanam, foi surpreendido em sua casa por uma composição de 3 policiais militares que, sobre a justificativa de uma denúncia anônima, questionaram se o senhor José Ozanam possuía em sua casa, em sua residência, 2 espingardas e um revólver. O senhor José, ele informou para essa composição, para esses 3 policiais militares, que ele possuía apenas uma espingarda de calibre 36 que ele usava para caça, né? Com um costume que ainda era comum à época no interior. Então, ele tinha essa arma apenas para realizar atividade de caça. A PM, ainda que com o auxílio, com toda a forma prestativa com que o senhor Ozanam mostrou, tanto disse que tinha a arma, quanto mostrou a arma para os PMs, eles ainda insistiram em realizar uma diligência, uma vistoria completa na residência do senhor Ozanam. Após isso, o meu cliente ele foi levado à unidade policial sob o argumento de que ele de prisão em flagrante nos termos do artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, também conhecido como Estatuto do Desarmamento. Ocorre que na delegacia, depois de ouvidos os 3 policiais militares e o senhor José Ozanam, o delegado civil entendeu pela atipicidade da conduta, porque, em razão de uma mudança na lei, de um aditivo na Lei 10.826, tinha sido prorrogado o prazo para que fossem registradas armas como a espingarda que o meu cliente possuía. O delegado ainda procedeu à análise de uma possível prática de crime de abuso de autoridade policial, em razão do que foi relatado na ocasião. Por que se foi analisada a questão do abuso de autoridade? Porque meu cliente, em seu depoimento, ele diz que os policiais tinham justificado que, ainda que ele não lhes fosse autorizado o ingresso na residência, eles poderiam fazê-lo porque tinham uma autorização judicial. Ao estudar o processo, a sentença e as contrarrazões apresentadas pelo governo do Estado, eu verifiquei, é possível verificar algumas questões que saltam aos olhos. Uma delas, e acredito que uma das principais que devem ser consideradas para a reforma da sentença, é a valoração das provas produzidas. Na fundamentação, o juiz apenas trata dos depoimentos dos PMs e do depoimento prestado pelo meu cliente no distrito policial. Não se vê qualquer valoração em relação aos depoimentos prestados no procedimento de instrução, na audiência de instrução, na fase de conhecimento, não é? Não há qualquer comentário do juiz de primeiro grau acerca dos testemunhos. E isso se dá sem qualquer fundamentação, sem qualquer justificativa. Outra questão também
estranha na sentença é a análise quanto ao horário da entrada. Porque o magistrado, ele diz que ele se baseia que todos os depoimentos prestados pelos policiais militares afirmam categoricamente que eles chegaram à casa do cliente por volta das 5h30, 6 horas, 18 horas, né? 17h30, 18 horas. Então, antes do período noturno que após ser vedado pela Constituição, né? O adentrar. Só que ele não... Nessa ocasião, ele se baseia nesses depoimentos colhidos na delegacia, que, estranhamente, todos estão como se tivessem sido registrados próximo às 18 horas. Você não vê uma documentação fidedigna do horário que se foram colhidas os depoimentos dos militares ou do meu cliente. E, repito, o juiz de primeiro grau ele procede à mesma valoração, única e exclusivamente, das provas produzidas em sede da delegacia de polícia. Não se é analisado qualquer depoimento prestado frente ao juiz. O que leva a indagar se, visto que as testemunhas, em frente ao juízo, em sede de audiência de instrução, prestam um juramento de dizer a verdade, por que que o julgador de primeiro grau valorou mais a palavra dos PMs em detrimento das testemunhas? Outro ponto da sentença é quando o magistrado singular trata da legalidade da diligência e da ação dos PMs em adentrar a residência do meu cliente. Ele disse, ele elenca os pontos que fizeram ele decidir daquela maneira pela legalidade da diligência, em razão de que eles estariam lá para poder investigar um crime que tem o flagrante, por ser um crime continuado, tem a extensão do estado de flagrância postergado no tempo. Porém, há que se lembrar que o fundamento para aquela diligência até a casa do meu cliente foi uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima que, nas palavras dos PMs, no depoimento prestado na delegacia, eles disseram que a denúncia dizia que só existia uma arma em posse do meu cliente, uma única arma, que foi apresentada a eles. Assim que foi pedido, foi apresentada a eles. Mas ainda assim, desembargador Evaldo, ainda assim, eles insistiram em adentrar a casa. Sobre qual justificativa? Sobre qual indício? O STF, no julgamento do recurso especial 603.616, ele entendeu que o ingresso forçado em domicílio, sem um mandado judicial, como era o caso, já que os PMs disseram que não tinham mandado judicial, que o meu cliente autorizou, supostamente haveria autorizado, somente é legítimo quando ele for baseado em fundadas razões. Mas que fundadas razões eram essas para adentrar na residência do meu cliente? A denúncia anônima só falava de uma arma que o meu cliente entregou a eles, uma arma que o meu cliente apontou para eles. Qual o indício que eles teriam de outras armas de posse do meu cliente? Nenhum. O que é que justificaria eles entrarem na residência do meu cliente, desembargador Gleidson? Nada. Não há justificativa. O STJ mesmo, na decisão do HC 766654, ele informa que uma das justificativas apontadas, no caso julgado pela Corte Cidadã, foi a autorização, e aqui faço aspas, a autorização da companheira da pessoa presa. Uma autorização que se aplica no presente caso, porque, segundo os PMs,
meu cliente teria autorizado. Só que meu cliente disse que os PMs informaram na época ter autorização judicial. Ou seja, nós temos aí uma prática que é inegável, que se mostra rotineira pelas corporações Brasil afora, de forçar uma entrada e depois afirmar que foram autorizados. Pois bem, superada a questão da sentença, dos fundamentos da sentença, ou da falta de fundamentos, pelo visto, quanto contra razões do Estado do Ceará, ele foi um argumento que a arma apreendida, aquela espingarda de calibre 36, seria de uso restrito, conforme o artigo 16, inciso 7º do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados, o R105. Porém, ao analisar esse regulamento que dá ao Exército Brasileiro, concede ao Exército Brasileiro a obrigação, a competência para poder analisar quais seriam as armas de uso restrito ou de uso permitido, esse artigo 16, inciso 7, ele fala que seria de que se enquadraria nesses casos uma arma lisa, de alma lisa, que o regulamento chama. Ao pesquisar, e que tenha um cano reduzido, salvo engano, cerca de 20 centímetros, ou seja, uma arma para disparo próximo. Ao pesquisar acerca dessa questão de alma lisa, é fácil verificar, excelências, que é uma arma para disparo próximo. Não é uma arma para caça, porque o cano de alma lisa, por não ter ranhuras, a bala sairia com menos força. Então, tem que ser um disparo próximo, não é uma arma própria para caça. Doutor Van Baster, 2 minutos, viu, do seu tempo. Vou encerrar. Para encerrar aí sua manifestação. Então, não se enquadra, excelências, no caso de uso restrito, porque nem no boletim de ocorrência, no procedimento da Polícia Civil, tem a descrição de que a espingarda se trataria de uma espingarda de calibre 36 de alma lisa. Então, é impossível se afirmar que seja uma arma de uso restrito. Então, como bem apontado pelo delegado na época, ainda seria caso de uma conduta atípica. Essas são as razões. Diante disso, pede-se o deferimento da apelação para que seja reformada a sentença e condenado o Estado do Ceará ao pagamento de dano moral. Obrigada, doutor Van Baster, e com a palavra o nobre relator, desembargador Gleidson. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Van Baster pela fidedignidade da sustentação em relação aos fatos narrados nos autos, o que contribui e colabora para que a solução do feito se dê pela leitura da ementa que bem se amolda ao contexto narrado. Ementa pela ação civil, ação de reparação de danos materiais e morais, responsabilidade civil do Estado, operação policial, entrada na residência com consentimento do morador, nexo de causalidade não configurado, inexistência de ilicitude na ação dos agentes, estrito cumprimento do dever legal, dever de indenizar não gerado, apelação conhecida e desprovida. 1. A responsabilidade do ente público por ato comissivo se configura objetiva, lastreada conforme doutrina majoritária na teoria do risco administrativo, bastando que se comprove 3 elementos, quais sejam a conduta de um agente público, dano causado a terceiro
e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, não havendo necessidade de comprovação do requisito subjetivo, ou seja, o dolo ou a culpa do agente público causador do dano. 2. Vale ressaltar que o Estado somente se eximirá do dever de indenizar se comprovado, 2 pontos, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. 3. No caso, havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do requerente, haja vista a denúncia da existência de armas na residência e que, de fato, foram encontradas em espingarda no local. 4. Conforme relatado em audiência, o ocorrido teria acontecido entre 17 e 17h30, bem como o apelante havia autorizado a entrada dos policiais militares na residência. 5. Assim, não vislumbro que houve abuso de autoridade. Como demonstrado pela denúncia anônima, haviam fundadas razões para o ingresso dos policiais militares, assim como o fato ocorrido não se dera em período noturno. 6. Logo, considerando que os atos administrativos emanados por agentes públicos gozam de presunção de veracidade, conclui-se que a denúncia foi devidamente fundamentada com base na tipificação correspondente ao crime, motivo pelo qual os policiais não poderiam deixar de agir no seu exercício regular de direito e dentro dos limites estabelecidos por lei. Enfim, analisando o contexto fático ora exposto e a documentação acostada, há de se reconhecer a ausência do elemento nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. 8. E ainda, conforme prova dos autos, o apelante foi conduzido à delegacia regional para prestar esclarecimentos e, após, foi liberado no mesmo dia, já que a conduta não configurou o crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, em razão da promulgação da Lei 11.922 de 2009. 9. Dessa feita, acertado o desfecho dado pela decisão ACOR, ao não reconhecer a relação de causalidade entre a contratação de advogado e a conduta dos policiais, não havendo indício nos autos que demonstre o contrário. 10. O procedimento foi realizado em estrito cumprimento do dever legal. Não há obrigação do Estado do Ceará a indenizar o indiciamento sofrido pelo apelante, na forma do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e não há que se falar em indenização por danos materiais e morais. Apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Gledson. Como se manifesta a desembargadora Iraneide? Senhora presidente, eu ratifico o voto provisório já proferido, acompanhando o eminente relator. Obrigada, desembargadora Iraneide. Desembargador Evaldo? Eu acompanho o eminente relator, presidente, confirmando meu voto provisório. Obrigada, desembargador Evaldo. Proclamo o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e desprovida, julgamento unânime, nos termos do voto do eminente relator. E, por último, aqui de pedido de manifestação, nós temos aqui a apelação civil de número 9206-63-2011, da relatoria do desembargador Gledson. Este processo consta-se na pauta de número 5.99, em que são apelantes Eduardo Ribeiro Lima e outros, e apelado município de Beberibe. Quem é que está pedindo aqui? Eu pergunto ao doutor Eduardo Ribeiro, não, ao doutor Carlos Eduardo Maciel Pereira, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Então, com a palavra para a sua manifestação. Excelentíssima senhora desembargadora, presidenta dessa egrégia Câmara de Direito Público, demais desembargadores, desembargadoras presentes, serventuários, colegas advogados. Excelência, antes de mais nada, me permita
fazer um parêntese e para agradecer à doutora Ismênia, secretária-geral dessa Câmara, pela sensibilidade que teve com o pedido que fiz logo cedo, antes das 8 da manhã. Esse processo estava pautado para ser o segundo da pauta, e eu tinha uma audiência em Canindé, e ela prontamente teve a sensibilidade de prorrogar esse meu processo na pauta, e a gente conseguir fazer os 2 trabalhos na tarde de hoje. E fica consignado meu muito obrigado a ela. Mas, excelências, esse processo foi ajuizado pelo município de Beberibe, em face dos oroapelantes, que, à época, eram vereadores daquele município, do município de Beberibe. E a alegação do município era de que, num contrato firmado pela Câmara Municipal de Beberibe, de publicidade, né, de distribuição de exemplares gráficos, havia ocorrido superfaturamento por conta do valor do contrato. A empresa que executou o contrato não tinha no seu objeto social a capacidade para executar esse serviço. Esses 2 itens foram excluídos pela sentença ora recorrida. Entendeu que não havia prova nem do superfaturamento e ficou provado que a empresa tinha em seu contrato social as atividades de publicidade, de consultoria, impressão de material gráfico, escritório, impresso sob encomenda. Portanto, dos 3 itens objeto da petição inicial, remanesceu apenas a hipótese de quebra do princípio da impessoalidade, pelo fato de que, naquele ano, em 2011, final do ano de 2010, dezembro de 2010 e 2011, os ora recorrentes quebraram o princípio da impessoalidade na medida em que, em 2 exemplares de jornais que foram pagos e distribuídos naquela cidade, havia exaltação de seus nomes nesses jornais que foram distribuídos. Excelências, nós estamos falando de 2 exemplares, 2 jornaizinhos. À época, estamos em 2011, 2010, 2011, ainda não tínhamos a rede social como se tem hoje, né? Na verdade, hoje nem existe mais esse tipo de jornal impresso. À época, era normal para que os vereadores pudessem chegar ao município, à população do município, eles fizessem esse tipo de divulgação. Naquele jornal, existiam várias notícias. Os 2 jornais, os 2 somados, tinham 16 páginas, os 2 somados. Tinham notícias de vários fatos. Um deles, por exemplo, corrupção generalizada na prefeitura de Beberibe, servidores da saúde insatisfeitos, vergonha na administração municipal. Eu estou me referindo apenas à manchete de cada uma das notícias. Benefício para a família do prefeito, no endereço citado por empresa, a CPI encontra um salão de beleza, servidor público quer salário prometido pelo prefeito Odivar Facol, democracia não combina com ameaça, enfim. Existiam várias temáticas que estavam sendo abordadas por nesses dois exemplares que foram distribuídos à época. Além de prestação de contas dos vereadores, a produção legislativa dos vereadores também era informada nesses dois exemplares. E aí a condenação, que se limitou exclusivamente ao fato dessa quebra do princípio da impessoalidade, acarretou na determinação de pagamento de multa, correspondente a 10 vezes a remuneração de cada um deles, são 4 apelantes, mas ainda a proibição de contratar com o poder público por 2 anos. Excelências, como eu disse, nós estamos a tratar de 2 exemplares, 16 páginas somadas, os 2 exemplares. E, ao entender da respeitável sentença, os apelantes teriam infringido o princípio da impessoalidade em 6 trechos. São 6 trechos dos 2 exemplares. Ou seja, são 16 páginas, 6 trechos mínimos de cada um desses exemplares. Esses exemplares que apresentavam uma conotação de denúncia, de investigação, de informação e de educação aos munícipes de Beberibe. E aí, entendeu Sua Excelência, o magistrado singular, de que teria havido o cometimento de improbidade administrativa em razão de afronta ao artigo 11, inciso 12
da Lei 8.429, da Lei de Improbidade. E, se Vossas Excelências me permitem, transcrevo o tal inciso 12, que configura a improbidade praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco o enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. O mesmo artigo 11, no seu parágrafo 4º, diz que os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passivas de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. A defesa, Excelências, baseia-se principalmente no fato de que não houve dolo na conduta dos orapelantes a ensejar tão pesada condenação e pagamento de 10 vezes a remuneração da época e mais a proibição de contratar com o poder público. A mesma sentença ora recorrida, um trecho diz que, abre aspas, nesse sentido, a empresa mencionada, que existe uma quinta apelante, que é a empresa, que foi a empresa que executou o serviço, disse Sua Excelência que a empresa mencionada participou de todas as etapas de produção dos documentos, confeccionando o material, participando da elaboração de seu texto, sabendo de seu conteúdo, concorrendo dolosamente para a conduta ilícita. Ora, Excelências, a respeitável sentença imputa à empresa contratada a confecção daqueles textos. Não houve nem sequer a produção de prova testemunhal que pudesse demonstrar que os horas recorrentes tivessem induzido, tivessem determinado, tivessem escrito aqueles textos. Portanto, não teria, ao ver da defesa, qualquer comprovação de dolo. E ainda mais na forma do inciso 12, que trata do inequívoco enaltecimento do agente público, até porque, ante a ausência de prova testemunhal, não ficou caracterizado nem sequer o alcance daquelas publicações impressas à época. E também não se está a tratar de um ilícito, de um fato com lesividade relevante, posto que estamos a tratar apenas de 6 trechos num contexto de 16 páginas desses 2 exemplares. Portanto, Excelências, sendo bem sucinto, é que se requer demonstrada a ausência de lesividade relevante e a ausência de inequívoco enaltecimento dos agentes públicos, ora recorrentes, é que se requer seja dado provimento no sentido de julgar improcedente a ação. E aí, caso Vossas Excelências não entendam desta forma, que alternativamente, aplicando de forma proporcional às sanções da lei de improbidade, reduzam a penalidade imposta pela respeitável sentença, é o que se requer, Excelências. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos Eduardo. Com a palavra, o nobre relator, desembargador Gleidson. Muito obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos, inicialmente, ao doutor Carlos Eduardo, pela objetividade e clareza na sua sustentação, como sempre acontece em suas manifestações da tribuna. Presidente, eu vou passar diretamente ao voto na parte que interessa. Ligado exatamente à sustentação do nobre advogado. Pois não, desembargador. Como noticiado, Eduardo Ribeiro Lima, Francisco Célio Oliveira dos Santos, Antônio Ivani Queiroz Peixoto Filho, Lucivaldo Torres Sombra e VC Batista e Companhia Limitada, ME, recorre da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na ação de improbidade administrativa referenciada, ajuizada pelo município de Beberibe. Examine inicialmente a apelação interposta pelos recorrentes Eduardo Ribeiro Lima, Francisco Célio Oliveira dos Santos, Antônio Ivani Queiroz de Peixoto Filho e Lucivaldo Torres Sombra. Consta das razões recursais não haverem os apelantes
auferido qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, muito menos incorporaram, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas ou vendas públicas, e, menos ainda, praticaram qualquer ato atentatório aos princípios da administração pública ou praticaram um ato visando fim proibido em lei. Observo, quanto a esse particular, que a sentença não afirmou que tenha ocorrido a obtenção de vantagem patrimonial indevida pelos apelantes, em razão da conduta pela qual foram condenados em primeira instância, nem a obtenção de vantagem patrimonial constitui elemento imprescindível à configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Igual compreensão aplica-se quanto ao fundamento recursal, que afirma não ter havido a vontade de surrupiar o erário, posto que essa vontade de causar dano ao erário não é imprescindível para que se reconheça a prática de atos de improbidade administrativa pelos quais os apelantes foram condenados na sentença. Analiso o fundamento da apelação, segundo o qual, em 16 páginas dos 2 exemplares objeto da demanda, a condenação dos recorrentes decorreu de apenas 6 trechos que foram extraídos pontualmente ou pinçados de todo o contexto da gama de informações divulgadas, que se referem, em verdade, à prestação de contas das ações dos parlamentares mirins, suas promoções legislativas e denúncia contra o Poder Executivo. Enfim, a divulgação de atos de agentes públicos com finalidade educativa, informativa ou de orientação social, sem cunho de promoção pessoal, nas quais está evidenciado que não ocorreu. 1. Inequívoco enaltecimento dos agentes públicos. 2. A lesividade relativa a justificar a condenação ora atacado. E 3. Muito menos o dolo da conduta. Em síntese, aduz que não ficou demonstrado que os apelantes realmente pretendiam enaltecer suas figuras pessoais. Os atos de improbidade administrativa atribuídos aos apelantes referem-se a matérias divulgadas em 2 edições da publicação Imprensa Voz do Povo da Câmara Municipal de Beberibe, ocorrida nos anos 2010 e 2011. Na legislatura de 2009 e 2012, a Câmara Municipal de Beberibe era integrada por 9 vereadores, nos quais se inclui os apelantes Eduardo Ribeiro Lima, presidente, Francisco Célio Oliveira dos Santos, primeiro secretário, Antônio Ivani Queiroz Peixoto Filho e Lucivaldo Torres Sombra, segundo secretário. Ao exame do conteúdo das mencionadas publicações, constata-se a existência de matéria enaltecedora do apelante Eduardo Ribeiro Lima, presidente, verbs, aspas. Destacamos nesse espaço o vereador Eduardo Lima, presidente do Poder Legislativo Municipal, que, com responsabilidade e respeito, faz por onde merecer o lugar que ocupa. Nesses últimos 2 anos, 2009 e 2010, o presidente Eduardo Lima apresentou projetos de decreto legislativo e de lei ordinária, além de requerimentos, com o objetivo de beneficiar o povo do nosso município. Folhas 22. Em relação ao apelante Francisco Célio Oliveira dos Santos, primeiro secretário, consta a publicação com caráter de promoção pessoal. Aspas. O vereador Célio da Palmeira, PSDB, sofre ameaças por defender o povo de Beberibe. Francisco Célio Oliveira dos Santos, um dos defensores do povo de Beberibe e da lisura no uso do dinheiro público, registrou no dia 28 de maio de 2011, às 9h14, um BO, boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de nossa cidade. O vereador Célio registrou BO para que as autoridades policiais tomassem conhecimento de como está atualmente o nosso município, onde as pessoas de bem, legítimos representantes do povo no poder legislativo,
não pode manifestar indignação com os fatos que estão sendo apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, folha 18. Quanto ao recorrente Lucivaldo Torres Sombra, segundo o secretário, foi publicado, aspas, vereador Lúcio da Coelce, na luta pelos garis e pela pavimentação do Planalto Beberibe. O vereador Lúcio da Coelce, um parlamentar atuante em prol do bem-estar de todos os nossos munícipes, tem buscado defender todas as categorias de servidores públicos, em especial aqueles que são responsáveis pela limpeza de ruas, avenidas, praças e demais logradouros, bem como da coleta de lixo, os nossos honrados garis. Aproveitando a oportunidade, o vereador Lúcio da Coelce se coloca à disposição dos munícipes de Beberibe para desenvolver ações legislativas que melhorem a vida da nossa gente, folhas 14. Especificamente, em relação ao vereador Antônio Ivani Queiroz Peixoto Filho, não identifico publicação em caráter de promoção pessoal em uma ou outra das edições da Câmara Municipal. O ato de improbidade administrativa, de que trata o artigo 11, inciso 12 da Lei 8.429/92, foi tipificado em dispositivo específico somente a partir da Lei 14.230 de 2021, que incluiu tal inciso no rol das condutas ímprobas que atentam contra os princípios da administração pública. Aqui eu transcrevo esse dispositivo. Ao tempo dos fatos descritos na petição inicial, o artigo 11 da Lei 8.429/92 em vigor, que tipifica os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, dispõe, eu descrevo também esse dispositivo. Como se constata anteriormente a Lei 14.230 de 21, os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública consistem em qualquer ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e nas condutas específicas descritas no rol exemplificado no artigo 11 da Lei 8.429/92. A Constituição Federal, também em seu artigo 37, descreve as condutas. Mesmo antes da Lei 14.230 de 21, a irresponsabilidade por ato de improbidade administrativa é subjetiva nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aqui transcrito a aresta da relatoria de Sua Excelência o Ministro Teori Albino Zavascki. Isso considerado, tendo por configurada a prática de ato de improbidade administrativa pelos agentes Eduardo Ribeiro Lima, Francisco Célio Oliveira dos Santos e Lucivaldo Torres Sombra, por haverem violado dolosamente os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições de que trata o artigo 11, caput, da Lei 8.429/92, na redação anterior à Lei 14.230 de 21, ao utilizar a publicação oficial da Câmara Municipal de Beberibe para fins de explícita promoção pessoal. Passo ao exame da apelação interposta por VC Batista e Companhia Limitada, ME, que afirma ter somente a função de fazer a impressão do conteúdo enviado, não cabendo qualquer interferência na reformulação do texto enviado, ou seja, de fazer a publicação das atividades da Câmara de Vereadores, não se responsabilizando pelo conteúdo impresso. Constata-se a inexistência nos autos de qualquer elemento de convicção revelador de que a empresa VC Batista e Companhia Limitada, ME, fosse responsável pelo próprio conteúdo das matérias a serem publicadas. Conclusão em sentido contrário, também não se faz possível com a base no conteúdo do contrato celebrado com a Câmara Municipal, folhas 401 e 405. Em tal contexto, por ser subjetiva a responsabilidade no regime jurídico da improbidade administrativa, não identifico nos autos prova apta a revelar a existência
do imprescindível elemento subjetivo na conduta atribuída à empresa VC Batista e Companhia Limitada ME. Por tudo quanto exposto, conheço das apelações para dar-lhes provimento. Em relação aos apelantes, Antônio Ivani Queiroz Peixoto Filho e VC Batista e Companhia Limitada ME, e negar-lhe provimento em relação aos apelantes Eduardo Ribeira Lima, Francisco Célio Oliveira dos Santos e Lucivaldo Torres Sombra. É como voto, senhora presidente. Obrigada, senhor presidente. Como se manifesta a desembargadora Iraneide? Senhora presidente, registrar o voto e reprochar ao desembargador Gleides, muito bem analisado, cuidadoso e como sempre, um voto com muita clareza. Eu ratifico o voto que já expressei provisoriamente, acompanhando na íntegra o voto do eminente relator. Obrigada, desembargador Iraneide. Desembargador Evaldo. Presidente, eu pedindo venda ao desembargador Gleidson, ilustre relator, eu vou pedir vista dos autos, presidente, para melhor análise. Vista concedida ao desembargador Evaldo, julgamento suspenso. Boa tarde ao doutor Carlos Eduardo Maciel Pereira, que acompanhou aí esse último julgamento em que foi requerida aqui a manifestação na tribuna. Boa tarde, excelência. Obrigado a todos. Obrigada. Então, os processos da relatoria da desembargadora Tereza Neumann ficam adiados para a próxima sessão, ou seja, dia 24 do corrente mês, em face, como eu já me manifestei, da mesma, está usufruindo de férias. Então, nos demais processos, nós não temos destaque, e eu indago aqui aos demais integrantes da Corte se confirmam os votos provisórios proferidos nos processos de pauta e apenas um extra pauta nos sistemas SAGE, segundo grau, e PJE. Sim, presidente, confirmo todos os meus votos na condição de relator, bem como na condição de vogal. Muito bem. Desembargadora Iraneide. Também, senhora presidente, eu ratifico todos os meus votos que proferi na qualidade de relatora e vogal, tanto no sistema SAGE e PJE. Desembargador Evaldo. Presidente, eu confirmo meus votos, igualmente com relação à relatoria minha e dos como vogal no sistema, em ambos os sistemas, SAGE e PJE. Pois não, desembargador Evaldo. De igual forma, eu confirmo também a minha votação como vogal em processos da relatoria do desembargador Gleidson e da desembargadora Iraneide. Então, na condição de presidente desta Câmara em exercício, declaro julgados no 161 processos, nos termos dos entendimentos dos relatores e acompanhados pelos vogais na votação provisória, tanto nos processos pautados e apenas um extra pauta, julgamentos estes confirmados nesta sessão, e indago, sim, a votação foi unânime em todos os processos. Indago da Corte algum registro a ser feito? Não, excelência, minha parte não. Não, excelência. Não. Nós temos aqui, eu quero propor aqui um voto de parabéns à aniversariante do dia 13 de maio, próximo passado, a desembargadora Iraneide celebrou a sua existência, uma data que eu disse até no comentário do WhatsApp desembargadores, uma data histórica para o Brasil e uma data máxima assim, de louvor à Nossa Senhora. Então, eu quero aqui propor esse voto de parabéns à desembargadora Iraneide, desejando a mesma votos
de muita saúde, muita paz e muitas realizações. Todos de acordo? Pleno acordo, presidente. Pleno Então, acordo, presidente. O voto será encaminhado à desembargadora Iraneide. Então, mais uma vez, eu agradeço todas as manifestações carinhosas a mim endereçadas no grupo, né? No grupo de desembargadores e também hoje renovando aqui esse pedido, esse registro de votos, porque o desembargador Raimundo Nonato também já havia assim o feito, mas como Vossa Excelência não participava da Câmara... Tinha que renovar, né? Tinha que renovar. Tinha que renovar mesmo. Mesmo. Eu não vou reclamar, eu só vou agradecer. Muito obrigada. Pois não. Eu quero aqui propor um voto de parabéns a um servidor que já foi servidor da nossa casa, do Poder Judiciário Cearense, o Álvaro Amorim, trabalhou muito tempo no interior, depois veio para as turmas recursais e hoje é servidor público já numa instituição do Ministério Público. E é aquele profissional que, ao longo do tempo, vem cada vez mais se especializando, até que, por último, lançou esse livro, Recursos Criminais, STF e STJ, Modelos de Recursos. Ele diz mais, supere a negativa de seguimento e a inadmissibilidade. Todos os precedentes, teses e súmulas do STF e do STJ. Recurso extraordinário, recurso especial e legislação comentada. Então, como eu já havia me manifestado para o próprio Álvaro, é que este trabalho, com certeza, facilitará muito a vida de profissionais do direito. Então, quero propor um voto de parabéns ao doutor Álvaro Amorim. Todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo, presidente. E aqui nós temos agora, voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Nessi Bezerra Braga, educadora por muitos anos, inclusive teve um colégio ali na Torres Câmara, e ela faleceu antes de ontem, aos 97 anos. Estava Da minha mãe. Estava padecendo de muitas doenças, né? Que nessa idade, quando uma chega, várias outras vêm logo em seguida. Então, ela descansou. E a professora Maria Nessi Bezerra Braga é mãe da doutora Maria Otelina Bezerra de Carvalho, por sinal casada com meu primo, doutor José Ferreira Neto. Existem outros filhos, a Geraci, Genesi, o Bonfim, o Geraldinho, mas em nome deste casal, eu gostaria que esse voto de pesar fosse comunicado. Perfeitamente. Todos de acordo? Moradores lá do meu condomínio. É isso mesmo, né? São vizinhos do desembargador Gleides. E nós tivemos também, acho que do conhecimento aqui do desembargador Evaldo, um falecimento lá em Aurora, do senhor Francisco José de Macedo, conhecido por Chico Amor, irmão do ex-deputado Raimundão, né? E irmão também do conhecido de todos nós, João de Zeca, né? João de Zeca, que é um homem folclórico, e é também pai do ex-prefeito Adailton. Então, essa proposta de voto, se acolhida, deverá ser comunicada ao ex-prefeito, esqueci, Margador Evaldo, disse o nome do homem neste instante. Chico Amor. Não, do ex-prefeito, Adailton, do ex-prefeito Adailton, que é filho do Chico Amor, e também ao ex-prefeito, conhecido de todos nós por Raimundão. Todos de acordo? De acordo, presidente. Bem lembrado. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e uma ótima tarde para todos. Muito obrigado, presidente. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde. Até amanhã, presidente. Até amanhã, se Deus quiser.